bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo eu tenho um presente para você. Então fique conosco e vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: sendo a igreja do Deus vivo. Vivemos num contexto de ataques que buscam desconstruir a fé dos santos. Entretanto, nesse contexto é que somos convidados a ser igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É tempo de ser igreja em qualquer lugar em que Deus nos levar. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Segundo objetivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E terceiro objetivo, elencar as armas da igreja do Deus vivo. Faremos a leitura bíblica, que é a base desta lição, e também do nosso esboço, em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 16, e depois Efésios, capítulo 5, do verso 25 a 27, e o versículo 32. Então pegue a sua Bíblia, aquela que você tem todas as suas marcações, todos os seus rodapés anotados, e nos acompanhe nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora, rapidamente abra em Efésios capítulo 5. Faremos a leitura a partir do verso 25, que nos diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E finalizando com o verso de número 32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Primeiro ponto do nosso esboço: a natureza da igreja do Deus vivo. No verso 15 da carta do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, na primeira parte ele faz alusão à expressão do original ao templo, a estrutura física. Esta orientação a Timóteo nos mostra também a importância do templo para cultuar ao Senhor. E na segunda parte do mesmo verso completa que Timóteo deveria estar no templo com os irmãos, não sendo apenas a estrutura física, mas todo o conjunto de membros. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo a respeito da igreja do Deus vivo, ele está falando com os membros que compõem a igreja. Vejamos os vocábulos utilizados por Paulo para descrever a igreja e os membros em outras passagens. Primeiro, em Gálatas, capítulo 6, verso 10, é chamado domésticos da fé. Em Efésios, capítulo 2, é chamado de família de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, é chamado corpo de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, é chamado templo de Deus. É importante destacar que Paulo assevera a sentença igreja do Deus vivo, afirmando que a igreja possui um dono. Ela não caminha sozinho, ela não toma suas próprias decisões sem a direção do Senhor.
também nos confirma que este Deus se relaciona com o seu povo e não está distante de nós. Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A responsabilidade da igreja do Deus vivo. De acordo com a Bíblia, se a igreja do Deus vivo é a coluna da verdade na terra, ela possui grande responsabilidade. É responsável de sustentar esta verdade, de ser guardiã da verdade revelada por Deus à sua igreja. A igreja do Deus vivo sustenta, guarda e proclama o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas, sendo essa a verdade. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como a igreja do Deus vivo é formada pelos seus membros, estes membros são responsáveis pelo zelo da verdade e seus líderes devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Caso contrário, deixará de ser o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O evangelho que anunciamos é personificado em Jesus. Sem ele, não existiria evangelho. Paulo explica a Timóteo que o mistério da piedade é a revelação do Filho de Deus aos homens, em sua encarnação, sendo justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em glória no céu. Portanto, a igreja do Deus vivo está fundamentada nesse mistério. Olha o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Segundo ponto do nosso esboço, Cristo e o relacionamento com a igreja. Relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. Santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo, portanto devemos viver em santificação, aguardando o grande e glorioso dia da volta de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E em Hebreus capítulo 12, verso 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Através do sacrifício de Jesus, a sua igreja, a igreja do Deus vivo, foi santificada. A expressão usada por Paulo que diz a lavagem da água é usada para simbolizar a palavra de Deus operando como um alvejante espiritual em nossa vida. A oração de Cristo foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que nos confirma João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A preparação para o casamento. Somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Somente os remanescentes que não se dobrarem às ciladas, às investidas do inimigo, participarão das bodas do Cordeiro, como a noiva que permanece virgem, toda ataviada, pura, à espera do seu noivo. Assim deve a igreja se manter, pura, esperando o seu noivo. Como estamos falando da igreja, o corpo de membros, cabe a cada crente se manter puro, imaculado das falsas mensagens, falsos ensinos que prometem facilidades ao povo de Deus, quando na verdade o Senhor nos diz que a todos nós que estamos no mundo teríamos aflições. Então, para o crente verdadeiro, imaculado, não existem facilidades. Seremos perseguidos, mas se mantivermos nossa fé, entenderemos que essas provações são momentâneas.
percorrendo o caminho da santificação, participaremos das bodas do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Terceiro ponto, as armas da igreja do Deus vivo. Quais são as armas da igreja do Deus vivo? Diante deste século que estamos vivendo, onde a cultura secularista tenta nos privar a voz, com mentiras, com mensagens, a partir de narrativas que são ideias e justificativas para a pessoa viver longe de Deus e praticar seus atos sem que ninguém os digam a verdade, para não sermos corrompidos por este espírito da Babilônia, para não cedermos ao império do mal, cabe à igreja do Deus vivo se manter contra este levante. Os testemunhos deixados pelos discípulos do Senhor através do Espírito Santo nos apresenta as armas mais eficazes para vencer essa batalha. São o zelo pela verdade e o ensino dessa verdade. Olha o que diz Lucas capítulo 21, versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Evangelho de Cristo é a única verdade e a igreja a sua guardiã. Todos os salvos são seus despenseiros da mensagem da redenção, que só é através de Jesus Cristo. Nossa responsabilidade é zelar pela verdade, pois estão mudando a verdade em mentira. Venha como está e fique como está. Essa é a bandeira que está sendo levantada em nossos dias para enganar os salvos em Cristo Jesus. Sendo que a verdade não é essa, e muitos estão sendo enganados por causa disso. Todo salvo em Cristo Jesus, que é santo, remanescente, não pode aceitar que a verdade do Evangelho seja deturpada. É inegociável. Paulo testemunha aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se o seu desejo é pregar a palavra, ensinar a palavra, ensine a verdade. Mas só ensina a verdade quem vive na verdade, quem vive em Cristo. Nessa perspectiva, quando for ensinar, pregar, testemunhar, falará somente a verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia bíblica e refutar as heresias. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 nos diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ai daqueles que proferem mentiras no altar, zombam da noiva de Cristo com suas fábulas, não pregam a verdade, porque não vivem na verdade. São mercenários da fé, transformam o altar em palco para não serem repreendidos, pois seu desejo é ser aplaudido pelos homens. Não buscam a glória para Deus, mas a glória para si mesmo. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 nos diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só, a verdade. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Faremos agora
a leitura da conclusão da revista. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um presente para você na descrição do vídeo e também na aba Comunidade do canal. É um link para você baixar de graça a lição deste tema. É um presente nosso para você, inteiramente de graça. Então aproveite esta oportunidade. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 13, a última lição deste terceiro trimestre, com o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens.